Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês aí? O que vocês estão fazendo de bom nesse sabadão? Eu vim aqui trazer informações do Palmeiras para vocês. Adivinhem quem pode ser convocado para a próxima data FIFA? Jogador do Palmeiras, eu vou falar sobre isso. Tem outros assuntos também, vamos falar aqui do Nino, entre outras coisas, jogador de saída do Palmeiras. Aproveita aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão para vocês, então ajuda nós aí. Belezinha? Bom, eu quero começar falando aqui sobre duas informações em uma, porque vamos falar aqui do mesmo jogador. Sobre o Bruno Rodrigues. A primeira é que ele ficou chateadíssimo porque a camisa número 11 foi cedida ao John Arias, tá? E de antemão, nós temos a informação também que, pelo que tudo indica, o Bruno Rodrigues deve ser jogador de novo do Cruzeiro, mas dessa vez por empréstimo. O negócio meio que travou porque estão na briga ali de quem vai pagar o salário do jogador, o Palmeiras se ofereceu para pagar metade, o Cruzeiro não sabe se é um bom negócio. Quem diria, hein, gente? O Palmeiras que chegou a pagar quase 25 milhões por ele, veio do Cruzeiro, e agora o Cruzeiro não acha, talvez, um bom negócio ter o Bruno Rodrigues de volta e por empréstimo e com o Palmeiras pagando metade ali. Ou seja, nós fomos enganados, né? E muito bem enganados, porque nem o Cruzeiro quer de volta, quem dirá aqui no Palmeiras? Cara, eu tenho dó do Bruno Rodrigues, porque eu sei que ele ficou 2 anos praticamente parado, não foi por culpa dele, foi por uma lesão muito séria. Então, infelizmente, são coisas que acontecem para atletas, né? Só que nessa situação, quem perdeu foi o Palmeiras. Eu acho que foi uma das piores negociações da história do Palmeiras. Eu acho que pode entrar, sim, como uma das piores, gente. Porque no momento que ele voltou, que ele teve algumas oportunidades também, não foi nada demais, né? Que o torcedor esperava pela temporada ali que ele fez no Cruzeiro. Veio ali como uma promessa de dar super certo no Palmeiras, mas não foi isso que aconteceu. Então vamos aguardar, tá? Porque provavelmente já tinha ali um caminho pra ele, né, ser negociado. E eu acredito que depois da chegada do John Arias e depois ele ter que ceder a camisa dele ali, a número 11, né, no caso, pro Arias, eu acredito que o clima não tá muito amigável entre o Palmeiras, entre o jogador e até mesmo entre o staff do jogador. Então, se o Cruzeiro aceitar, provavelmente o Bruno Rodrigues deve sair e deve aí ser reforço do Cruzeiro na temporada, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí dessa negociação, né, do Palmeiras com o Cruzeiro de novo, mas agora para o jogador voltar pro Cruzeiro, se vocês acham que de fato foi um péssimo negócio do Palmeiras, ou se vocês acham que o jogador deveria permanecer aqui, enfim, sendo uma boa opção, talvez, para ser reserva imediato ali, não sei. Qual a opinião de vocês? Eu quero saber, me conte aqui embaixo nos comentários. Fechou? Eu sei que vocês estão curiosos aí para saber quem pode ser convocado, né? Jogador titular do Palmeiras. Mas eu quero trazer a informação aqui para vocês do Nino, gente, porque, bom, pelo menos aqui no perfil faz um tempinho que a gente não fala sobre, né? Eu acho que a gente chegou a comentar na última live, se eu não me engano, a live de segunda-feira, às 19h30, segunda tem novamente com a Duda Cabreira. Já marca aí, gente, ó, tá? No caderninho de vocês, para vocês não esquecerem que toda segunda-feira estaremos aqui para fazer a live para vocês. Eu acho que foi na última live, não tenho certeza, que a gente comentou sobre o Nino. Mas em vídeo mesmo, faz um tempinho que eu não falo sobre, até porque as negociações estavam pausadas. Mas olha só, nós temos uma atualização importante aí do UOL, tá? Que segundo o UOL, o Palmeiras já tem um acerto com o Nino e seus empresários. O impasse segue sendo o Zenit, que não quer perder o zagueiro, pelo menos até o fim da temporada. Ou seja, eu acredito que o Palmeiras tenha conversado com o atleta, com o empresário, falou, ó, tudo ok aí? A gente pode retomar essa negociação ali no meio do ano, né? Vocês dão a certeza que ele vai ser jogador do Palmeiras? Eu acredito que tenha sido basicamente essa conversa. Mas se não tem contrato assinado, né? Não tem nada só apalavrado, enfim, então o jogador tá livre para assinar com quem ele quiser. E aí que entra outra informação, que o Fluminense deve travar uma nova batalha no mercado após o John Arias, aí deve travar essa batalha com o Palmeiras por conta do Nino, tá? Nino quer retornar ao futebol brasileiro por questões pessoais e também tende a convencer os russos para liberá-lo. O Palmeiras entende hoje que o Nino seria a prioridade máxima para preencher o espaço na zaga do Palmeiras, que eu acho que, gente, a chegada do Nino, assim, eu acho que seria, cara, de uma contratação absurda, né? Imagina o Nino ali com o Gomes, eu acho que a gente pararia de reclamar da zaga do Palmeiras e eu acho que aí só faltaria mesmo a gente ir atrás desses 5. Eu também iria atrás de um lateral direito, tá? Mas eu acredito que não seja a prioridade do Palmeiras, porque o Palmeiras vai falar, nós temos 2 laterais direitos, que pra mim, se bater os 2 no liquidificador, não dá um. Mas enfim, a prioridade depois do Nino, eu acredito que tenha que ser um camisa 5, tá? O Palmeiras até top esperar até o meio do ano para contar com o jogador. Mas como eu falei aqui, né, a informação do UOL é que o Fluminense não vai facilitar. E eu acredito que se o Fluminense puder fazer de tudo para ter o Nino, eles vão fazer, porque, gente, já perderam o John Arias pro Palmeiras, né? Porque na contratação do Palmeiras, ou melhor, na conversa ali, no negócio, na negociação do Palmeiras com o John Arias, teve sim
né, um contato também com o Fluminense, que tentou cobrir a oferta, mas não conseguiu, porque o Palmeiras, né, foi esperto, sacou ali que se oferecesse o valor que o Fluminense não conseguiria cobrir, e assim que aconteceu. Então, eu acredito que por ego, até mesmo por ego, né, o presidente ali do Fluminense, querendo ganhar a... Como fala, gente? Nossa, eu ando numa memória que eu vou falar pra vocês, eu tô preocupada comigo, viu? Eu esqueço palavras simples, simples. Lembrei, querendo ganhar a confiança. Me indiquem aí, gente, alguma coisa pra tomar, porque eu preciso. Gente, não é, vou perder o foco do vídeo, mas, cara, não tô de sacanagem. Tipo, vocês devem perceber nas lives também, mas são palavras básicas que eu esqueço, sabe? Se vocês me perguntarem, Cássia, qual o resultado do jogo do Palmeiras do ano passado com, enfim, com qualquer time que seja, eu não consigo me lembrar. Eu não consigo me lembrar. Eu tinha uma memória tão boa, cara, e eu perdi essa memória de uns 4 anos pra cá. Eu acho que as coisas foram piorando ali, né, ao longo desses anos. Talvez seja a idade também, já tô no 3.2, mas enfim, vocês viram, eu esqueci uma palavra básica, né, que talvez o presidente do Fluminense queira ganhar a confiança. Vamos voltar pro assunto Palmeiras, né? Queira ganhar a confiança aí dos torcedores do Fluminense, né? E talvez tente fazer todo o esforço para poder contar com o Nino. Vamos aguardar nessa negociação aí quem vai conseguir trazer o Nino, já que se a vontade do jogador é voltar para o futebol brasileiro, fica mais fácil, né? No caso do John Arias, a esposa dele não queria e tal, parece que a Leila teve que ligar para convencer ela a vir para cá. E nesse caso não, o jogador quer, a família do jogador talvez queira também, não sei se ele é casado também, posso estar falando besteira, não conheço a vida pessoal do Nino. Mas ele quer voltar para o Brasil, então já é um ponto positivo, né? Vamos torcer para que o Palmeiras não perca ele para o Fluminense, que o Palmeiras consiga a contratação do Nino, mesmo que não for agora, gente. Só de saber que podemos contar com o jogador no meio do ano já tá ok. Eu sei que vão ter muitos dizendo, mas queríamos o jogador para agora, precisamos imediatamente. Ok, mas é melhor ter ele, né? Daqui 4, 5 meses do que não ter, E, enfim, deixa aí a opinião de vocês, eu vou ficando por aqui. Gente, eu acabei de falar no vídeo para vocês que eu estou com um problema sério de memória. Vocês não sabem. Eu simplesmente estava falando aqui do Nino, falei, avante palestra, tamo junto, amanhã eu volto. Desliguei o vídeo e fui editar. Esqueci de falar do assunto principal, que é o Andreas, tá? Que eu falei ali da possível convocação, né? Comecei falando no vídeo aí que o Palmeiras poderia ter um jogador ali convocado para a seleção. Eu simplesmente esqueci. Gente, olha isso! E eu estou com o celular na mão aqui, sempre tem a colinha do que eu vou falar para não esquecer, né? De falar tudo pra vocês, mesmo olhando pro celular, eu simplesmente esqueci. Agora eu estou preocupada, viu? Preciso procurar um médico. Mas enfim, eu falei ali, né, de um jogador do Palmeiras que poderia ser convocado. E eu estou falando nada mais nada menos do Andreas. Por quê, gente? O motivo, gente, seria a baixa importante na seleção brasileira na data FIFA de março. O Bruno Guimarães tem uma lesão muscular de grau 3 e só volta a jogar em abril. Então, como o Bruno Guimarães não vai poder, né, ser convocado por conta da lesão dele, a primeira opção mais viável ali, olhando para o futebol brasileiro, né, pode ser que, enfim, também a visão do Ancelotti seja outra, né, mas olhando aqui para o futebol brasileiro, a opção eu acho que mais viável seria o Andreas, tá? E, enfim, vários torcedores do Palmeiras ali preocupados. Caramba, será que o Andreas vai ser convocado? Porque, gente, pro jogador é maravilhoso. Nossa, eu acho que todo jogador sonha, né? Estar na seleção. Só que eu me preocupo porque, porra, num momento decisivo ali pro Palmeiras, né? De fases decisivas do Campeonato Paulista. E, cara, todo jogador do Palmeiras que vai pra seleção volta diferente. Não volta a mesma coisa. Enfim, o atleta com certeza vai ficar muito feliz de ser convocado, né? E a gente fica feliz pelo jogador. Mas falando aqui, sendo clubista, olhando, né, para o que o Palmeiras precisa e olhando para essa convocação que pode acontecer sendo o Andreas a opção, eu de verdade fico chateada, porque morro de medo de jogadores do Palmeiras serem convocados e depois voltarem daquele jeito perninha que vocês sabem, né? Enfim, mas deixa a opinião de vocês aqui, não vamos sofrer antecipadamente não, até porque não é uma informação que ele vai ser convocado, pode acontecer, né? O torcedor pensou justamente por conta dessa substituição imediata aí, por conta do jogador que se machucou e só volta em abril, mas vamos aguardar qualquer novidade. Eu volto aqui para contar para vocês. Belezinha? Agora sim vou me despedindo. Tamo junto, até mais e avante palestra.